Você está preparado para lutar em uma batalha? Porque a vida com Deus e a vida cristã muitas vezes parece mais uma batalha, um campo de batalha do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, Deus é tão maravilhoso que nos promete muitas coisas durante essa batalha. E uma das coisas que ele promete que é muito importante para os nossos dias atuais é o que a gente vai estudar nessa lição, que fala sobre a promessa de proteção divina. Então a gente está na lição 10 da Escola Bíblica Dominical. A gente vai então estudar sobre como Deus nos protege, por que ele faz isso, e afinal a gente precisa ter algum amuleto para Deus nos proteger ou alguma coisa assim. A gente vai passar por todos os pontos da lição de uma forma prática, rápida, não cansativa. E se você não me conhece, eu sou Matheus dos Passos e eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado por isso. Então, falar sobre a promessa da proteção divina nos dias de hoje é interessante, porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que carregam a Bíblia aberta dentro do carro, aberta lá no Salmo 91, aquela página que fica até meio sem cor, alguma coisa assim, né? Gasta do sol, tá só aberta ali, nunca é lida, mas tá aberta ali no carro. Para que Deus proteja aquele carro. Talvez você conheça outras pessoas que têm outros tipos de amuleto, mas afinal de contas, por que Deus nos proteger é tão importante? Deus nos proteger é tão importante porque nós estamos lutando uma batalha espiritual todos os dias da nossa vida. O autor fala no primeiro tópico que é a proteção espiritual contra o inimigo. No primeiro subtópico que nos fala sobre proteção contra o maior inimigo, lá na última frase o autor nos diz o seguinte: a nossa batalha é espiritual. É interessante a gente pensar sobre isso porque nós vivemos em uma constante batalha espiritual. Eu não quero entrar em detalhes sobre batalha geográfica espiritual, nada nesse sentido, mas eu quero dizer aqui que o diabo está tentando todos os dias espiritualmente para que nós venhamos a decair da graça de Deus. E ele não está só. No segundo tópico que nos fala sobre inimigos espirituais em Efésios, nos fala ali sobre principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E então é muito importante que a gente tenha primeira noção: a batalha espiritual existe sim. Posso te confirmar também que muitas vezes a batalha espiritual não é o que os círculos neopentecostais fazem ela parecer, como se fosse um tipo de rinha entre os anjos de Deus e os demônios. Não é exatamente assim, mas a batalha espiritual existe de fato. É importante ter essa noção que a batalha existe de fato, porque nós somos atacados todos os dias. Apesar disso, muitas vezes nós somos atacados por meio de alguma coisa. Ou seja, na faculdade, por exemplo, quando alguém fica insistindo para que nós venhamos a tomar bebida alcoólica ou alguma coisa assim, nós estamos nessa batalha, né? Ou ainda você que saiu dessa vida, você ia em bares e aí sempre passa aquele seu que era amigo antes e convida você para o bar, e você tinha aquele desejo e agora você precisa lutar contra isso, e ali está sendo travada uma batalha espiritual. Mas é muito importante então a gente voltar um pouquinho na leitura bíblica em classe para que a gente tenha a noção correta do que nós devemos combater. Em Efésios capítulo 6, no versículo 12, nos diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, príncipes desses séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é contra um instrumento do diabo. É grave, é uma linguagem pesada eu falar sobre isso, mas muitas vezes pessoas ao nosso redor podem ser instrumentos do diabo. E instrumentos que o diabo vai usar para nos atacar. Pessoas, uma condição climática pode ser um instrumento do diabo, porque eu não sei você, mas parece que quando tá chovendo e eu esqueci o guarda-chuva, eu fico mais estressado, parece que o diabo me tenta ali. O diabo pode usar muitas coisas e ele é estrategista demais. Ele sabe qual exatamente o ponto que pode tocar em você. E por isso que é tão importante a gente saber que a gente está lutando contra ele, não contra os instrumentos que ele usa. Mas para que essas pessoas alcancem também o evangelho e
Deus alcance a elas através do nosso testemunho. E aí, o que a gente deve fazer então para resistir nesses dias? O autor continua dizendo, o autor de Efésios, capítulo 6 e agora versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. E a gente vai para o terceiro ponto, para o terceiro subtópico que nos fala sobre as armas espirituais do crente. Durante o seu dia, você vai ser atacado com muitas coisas. E por isso que é tão importante a gente ver sobre as armas que Deus nos deixou, para que nós possamos resistir no dia mal. Olha que interessante, Deus usa esse tipo de linguagem de defesa. Parece ser uma linguagem de defesa aqui, porque a gente toma a armadura para que a gente possa resistir o dia mal, e fazendo tudo isso a gente precisa ficar firme. Olha só, muitas vezes o ataque vai vir do diabo, mas nós temos que se vestir disso para que nós possamos nos defender. Um dos ataques que nós muitas vezes sofremos é o ataque da mentira. E não há nada mais espiritual e mais comprovadamente eficaz para acabar com uma mentira do que a verdade. E aí ele fala lá no versículo 14: estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, se você quer se defender da mentira, você precisa ter a verdade no seu coração. Além disso, em momentos onde acontece alguma injustiça e a gente parece que está tão acostumado com a injustiça, mas a injustiça é tão ruim. Como fala, nós vestimos a couraça da justiça, nós conseguimos resistir a qualquer injustiça. E aqui eu tenho um exemplo que já aconteceu várias vezes comigo. A gente vai na padaria, a menina lá da padaria que atende nós, ela dá o troco errado, eu vejo que o troco tá errado quando eu tô no carro ou quando eu fui para casa, e aí eu volto lá e devolvo o troco. E parece que a pessoa aceita aquele troco e acha que é uma... Meu Deus, o que é isso? Não é normal isso acontecer. Parece que a gente se acostumou tanto com o diabo usando instrumentos com a injustiça, que a gente fica admirado demais quando um ato de justiça acontece. Quer ser um instrumento de Deus para que Ele manifeste a sua justiça aqui na terra? Então, vista a couraça da justiça. Mas não para por aí. Além disso, nós também temos que ter a preparação do Evangelho da Paz. E eu acredito que você já também passou alguma situação com isso. Seja o que for que você faça, sempre vai ter aquele: mas você não é crente? É nesses momentos onde a nossa fé é questionada que a gente precisa estar preparado com o Evangelho da Paz para que nós possamos responder àqueles que perguntam a nós. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro fala uma coisa que marcou a minha vida para sempre. Ele fala assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Então, a santificação é muito importante, mas existe um segundo passo também. E estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha, a gente está preparado para responder, mas responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O apóstolo Paulo está falando basicamente: se alguém tiver alguma dúvida, se alguém perguntar para vocês, vocês precisam estar preparados com o Evangelho de Cristo. E não para responder para a pessoa, mas sim para responder com mansidão e temor. Que complicado isso, meu Jesus, tem misericórdia de nós. Porque responder parece que a gente consegue, mas responder um instrumento do diabo com mansidão e temor, gente, é difícil demais. Mas não para por aí, também fala sobre o escudo da fé. Eu gosto que o autor bíblico ele usa a fé como um escudo, porque a fé é realmente um escudo. A fé, ela vai te defender das coisas que vêm de fora para dentro.
É importante mencionar, porém, que a gente precisa ter uma fé fortificada, né? Acontece, eu acredito que vocês já viram muitos exemplos de adolescentes, de jovens que vão para a faculdade e parece que perdem a fé. Parece que elas vão para esses lugares e perdem a fé lá dentro. E eu gosto de pensar que um escudo, assim como qualquer tipo de armadura, ela precisa ser forjada. E forjar um ferro, como eu já falei em alguma outra lição aqui, é botar o ferro no fogo, tirar do fogo, deixar ele mole, bater em cima, bater. Depois tu vai botar ele na água fria, eu acho que aí faz o processo de tempera lá e ele fica duro, resistente, e aí sim ele é um escudo bom. Será que nós não precisamos fazer alguma coisa para que os nossos jovens e adolescentes tenham a fé provada no fogo antes de irem para as faculdades? Será que nós, como a igreja do Senhor, estamos preparando e forjando a fé dos adolescentes e jovens para que eles, quando sejam atacados pelos dardos inflamados do diabo, eles tenham o escudo da fé rígido, forte, que consiga proteger ele e outras pessoas ainda ao redor dele? Indo ainda para outros tópicos, o autor fala sobre o capacete da salvação. Eu acho muito interessante falar sobre capacete, porque capacete fica na cabeça e parece que quando a gente tem a salvação, parece que a nossa mente, a nossa cabeça, ela fica protegida por isso. A um ponto do apóstolo João, em 1 João capítulo 3, fala o seguinte: pois se o nosso coração nos condena, olha só, o nosso coração condena a gente. Ele fala, Deus é maior do que o nosso coração. Olha só que importante isso. A gente precisa ter o capacete da salvação, porque muitas das vezes o nosso coração vai nos condenar, mas Deus e a salvação que Ele nos deu é muito maior do que o nosso coração. E por fim, o autor fala sobre a espada do Espírito. A gente fala sempre sobre espada, sobre a palavra de Deus, e a palavra é mais afiada que espada de dois gumes, que vai lá nas juntas e medulas. Então, é através da palavra de Deus que a gente consegue ter fé, é através da palavra, da espada da palavra que nós temos fé na salvação, que a gente compreende a salvação, através da palavra que nós compreendemos e somos preparados no Evangelho da Paz, e através da palavra que nós conhecemos a verdade. A palavra, que é a espada do Espírito, é muito importante para nós nos defendermos também, né? A espada parece falar de alguma coisa sobre ataque, mas é ela que vai nos dar também a base para nós nos defendermos. E eu falo defesa porque nós estamos falando sobre a promessa da proteção divina. E por isso que a gente vai para o segundo tópico, que nos fala sobre a maravilhosa proteção de Deus. E o primeiro subtópico nos fala a proteção de quem se relaciona com Deus. O autor da lição comenta que Ele, que é Deus, nos livrará do perigo da insegurança e nos dará a proteção. Mas eu quero falar sobre uma coisa muito importante aqui: a proteção de quem se relaciona com Deus. Não pense que você pode abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar na sua estante ou no seu carro e aí você vai estar protegido. Porque a proteção de Deus é para aqueles que se relacionam com Ele de alguma forma. Isso não quer dizer que Deus não possa te proteger se você não tem um relacionamento com Deus. Se aconteceu alguma coisa na sua vida, sei lá, se você ia se afogar, mas parece que uma mão te puxou, não tinha ninguém, isso foi Deus. Pode ter sido Deus, mas isso só quer dizer que Deus quer ter um relacionamento muito próximo contigo. Porque a proteção de Deus, de maneira geral, é para aqueles que se relacionam com Ele. Não pense que você pode manipular a Deus com objetos, com amuletos, com qualquer outro tipo de coisa. A proteção de Deus é para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Quer saber como se relacionar com Ele? É muito fácil. Obedeça a sua palavra. Jesus, quando é perguntado sobre o maior dos mandamentos, fala que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala em outra porção das Escrituras que aquele que me ama obedece às minhas palavras.
Quer ter um relacionamento com Deus? Obedece as palavras dele. Ele fala para orar, tu ora. Ele fala para ir, tu vai. Aí sim você vai ter um relacionamento com Deus e a proteção de Deus vai estar contigo. No segundo subtópico, nos fala sobre Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E falar sobre Deus sendo um refúgio é interessante. E nós vamos ler para isso Salmos 91, o verso 4, que nos fala que ele te cobrirá ou nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Aqui eu lembro, não sei se você já viu, mas parece que quando a galinha tem filhos assim, ela traz os filhos para si, quando tá ameaçada ela bota as asas por cima dos pintinhos para proteger eles. E eu acredito que o salmista tá usando essa figura de linguagem aqui para dizer que Deus nos protege com as suas asas. E olha que importante isso. Parece que nós muitas vezes não queremos estar em uma posição onde nós somos indefesos. Parece que nós queremos sempre ser os super-homens, sempre ser os protagonistas da história. Mas o Salmo 91 nos diz que nós somos tremendamente indefesos, que nós somos ruins demais, mas ainda assim Deus, ele deseja, assim como uma galinha, botar a gente debaixo das suas asas para que ele possa nos proteger. E o terceiro subtópico que nos fala sobre a onipotência de Deus é muito importante por causa disso. Sim, nós estamos em uma constante batalha espiritual. Sim, nós estamos em batalha contra o diabo, mas não é como se o diabo tivesse a mesma força de Deus. Muitas vezes, e eu acredito que você já viu no Facebook da vida, que tá lá a imagem de Jesus e do diabo fazendo uma queda de braço, e se eu curtir, Jesus ganha, e se eu passar direto, o diabo ganha. Gente, não é isso. O diabo e Jesus não têm o mesmo poder, não é um dualismo, não é uma luta entre duas forças iguais, mas é a luta entre aqueles que estão guardados pelo único ser que é onipotente, que pode todas as coisas. O diabo é sim muito estrategista, é sim muito poderoso, mas Deus é infinitamente mais estrategista e mais poderoso. Então não pense que se você tiver Deus do seu lado, o diabo ainda pode ganhar a batalha, porque não existe nada e nem ninguém mais forte e mais poderoso do que Deus. E sabendo disso, a gente vai para o terceiro tópico que nos fala sobre promessas e proteção. E aqui, falando ainda sobre a onipotência, a gente precisa saber uma coisa, que está no primeiro subtópico. Os inimigos serão derrotados. Deus, ele nos salva, ele salva a humanidade, ele conta a história da humanidade através do Espírito Santo, conduzindo os autores da Bíblia para que eles escrevam, inspirando cada um dos autores a escreverem a Bíblia. E Deus nos dá alguns spoilers do que vai acontecer depois. E nós podemos ter certeza, Deus e cada um de nós que temos um relacionamento com Ele, iremos ter os nossos inimigos derrotados. E aí, fala lá que o último deles é a morte. Quando nós pecamos, nós caímos nas garras da morte. Nós nos jogamos nas garras da morte. Afinal, é uma promessa de Deus. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus prometeu e Ele cumpriu isso. O ser humano se jogou nos braços da morte ali. E Jesus veio para a terra, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se fez como em forma de servo. Amou a cada um de nós e se entregou para morrer. E aí o Deus que cria a vida morre, o Deus que criou tudo agora está morto. Mas a morte não teve poder sobre ele, porque o salário do pecado é a morte, e ali estava um que não pecou. Mas por morrer levando o pecado de toda a humanidade, agora vai poder derrotar a morte no final de tudo. E com isso nós podemos ter segurança e vitória se a gente temer ao Senhor. E aí a gente vai para o segundo subtópico. Nós temos que entender sim que Deus irá nos proteger. Apesar disso, o autor ainda diz aqui: devemos fazer a nossa parte sendo prudentes em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, compreendendo, porém, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós temos, é claro, uma responsabilidade com a nossa
segurança, né? Eu posso dar o exemplo do trânsito aqui. Eu não vou andar a 150, 160 numa via de 110. Não adianta pedir proteção de Deus quando a gente está a 150 numa via de 110. Não adianta nem deixar o like aí, né? E se inscrever no canal, que eu vou gostar muito. Mas se tu anda a 150 numa via de 110, tu não tá tomando os cuidados que Deus deseja que tu tome. Afinal, Ele também conduz as leis, muitas vezes da terra, para nossa segurança também. Então, clica aí no like, se inscreve no canal, mas também anda dentro do limite de velocidade, por favor. Mas a gente sempre tem que entender isso. Não adianta quantas medidas de proteção a gente tome. Não adianta se a gente anda a 80 numa via de 110. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, mas se Deus não guardar a gente, todos os nossos cuidados são em vão. Então nós temos sim que tomar cuidado, mas nós temos também que orar para que Deus nos proteja em viagens, não deixando a Bíblia aberta, mas lendo ela, pedindo para Deus proteção naquela viagem. E aí a gente vai para o terceiro subtópico, que nos fala sobre a abrangência da proteção de Deus. E aí o autor, só para fechar isso aqui, fala uma coisa muito interessante. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Como diz no Salmo 46, a gente pode estar em qualquer lugar, no fundo do abismo, no fundo do oceano, em cima do vulcão, nas nuvens, em qualquer lugar do mundo, fora do mundo, lá na Lua, em qualquer lugar, lá em Marte. Se nós temos um relacionamento com Deus, a bênção protetora de Deus está conosco. E se você ainda não tem um relacionamento com Deus, mas precisa da bênção protetora, e eu tenho certeza que você precisa, Deus te chama, e Ele quer ter um relacionamento contigo. E o Senhor Jesus te chama hoje para ser o seu refúgio e a sua fortaleza, aquele lugar seguro para você voltar. Ele quer, assim como a galinha, nos esconder e nos proteger debaixo das suas asas. Mas para tudo isso, Ele deseja que nós digamos sim para Ele. Que nós dizemos sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E é esse o convite que eu faço a você, que eu faço a qualquer um que está me escutando agora. E por hoje seria isso. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Se você gostou, deixa um comentário aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim. E por hoje seria só. Muito obrigado e valeu!